E agora é o momento, da gente acompanhar o programa Nosso Melhor. Daqui a 11 dias nós vamos votar aqui no Brasil. O Brasil inteiro vai escolher os seus prefeitos e vereadores. E além das campanhas eleitorais e propostas dos candidatos, tem muita gente discutindo política com P maiúsculo. E é esse o assunto do programa Nosso Melhor de hoje, não é mesmo, Estevão? Seja bem-vindo. Olá, Jordana, e a todos que nos acompanham, é isso mesmo. Estamos aqui para falar desse tema que hoje, em todo mundo, estamos aí acompanhando também as eleições norte-americanas. Política é fundamental na nossa vida, apesar de que muita gente acha que não quer se movimentar e misturar com isso, mas tudo na vida tem política, a gente precisa estar sabendo o que fazer, para poder participar de uma forma proativa. Inclusive, Jordana, no nosso quadro, primeiro, estou feliz de você estar aqui hoje, está bem mais agradável, hoje do que aquele barbudo aqui, está conversando com você, viu? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. E nosso quadro faz parte do cenário, nós vamos estar tratando desse tema também, porque o que é o nosso tema de hoje, faz parte do cenário? Na democracia, fazer escolhas faz parte do cenário. Tem gente que acha ruim, e no Brasil, infelizmente, é obrigatório, a pessoa tem que ser obrigatória, é obrigatório a pessoa ir votar, Da mesma forma que é estranho a gente pensar que precisa obrigar as pessoas a usar o cinto de segurança, no Brasil tem que obrigar as pessoas a votar. Se fosse numa ditadura, num lugar onde não pudesse votar, estava todo mundo querendo participar, Mas, assim, como é uma coisa mais recente, realmente, no Brasil, e tem muitos fatores que levaram as pessoas a desanimar com a política, as pessoas estão um pouco apáticas, mas não pode ser assim. A gente tem que participar intensamente, ouvindo, propondo, cobrando, acompanhando quem votou. Se eu fizer uma pergunta para quem está nos acompanhando hoje, quem lembra para quem você votou para governador, ou para vereador, ou para prefeito nas últimas eleições? No caso agora a prefeitura e a Câmara Municipal. Quem lembra? Poucas pessoas lembram, e se não lembra, não acompanhou. Então vamos participar, e a nossa democracia precisa que tenhamos uma atitude mais cidadã e fazendo o nosso melhor, escolhendo e participando desse processo. Dando continuidade ao nosso programa hoje, nós vamos trazer aqui um convidado especial que esteve já com a gente aqui, talvez no primeiro programa do Nosso Melhor, Carlos Alberto, nosso presidente do CODESE. Olá, Carlos, seja bem-vindo. Boa tarde, Estevão, boa tarde aos ouvintes da Sagres. É um prazer estar aqui com vocês e fazer parte desse momento tão importante da democracia que são as eleições. Pois é, Carlos, estamos aqui com os ouvintes da Sagres, com as pessoas que nos acompanham no YouTube, na TV Sagres também. Então, um tanto de gente podendo nos acompanhar para a gente falar desse assunto tão importante que é as eleições. Eu quero saber, Carlos, o que é que o CODESE, que é uma instituição que representa outras instituições, representa a sociedade civil organizada, como é que o CODESE está se articulando e participando desse processo? Até vou chamar um vídeo que a gente recebeu lá da sua assessoria para mostrar um pouquinho do que tem acontecido nesses últimos meses. Vou chamar um vídeo aí, para a gente poder ir falando e vendo as cenas do que o CODESE tem feito. Estevão, o CODESE fez um trabalho há 5 anos atrás, que foi o Goiânia 2033. E nós apresentamos esse trabalho à época para os candidatos a prefeito. Nesse momento, nós fizemos uma capacitação através de um planejamento estratégico focado em cenários, e a gente determinou um alinhamento com essa nova realidade que a gente está vivendo. E nós vamos apresentar propostas aos prefeitos nos eixos ambiental, econômico, tecnológico, político e social, que foram os eixos que nós discutimos em cima dos 4 eixos que o CODESE trabalha, que é a gestão pública, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento urbano e meio ambiente. Nós fizemos 7 módulos de 12 horas e tivemos ali, por uma média de 30 guerreiros, que se dedicaram a isso para produzir uma coisa
que tenha fonte, que tenha fundamento, que aquilo que a gente possa levar de proposta ao candidato, mas que isso tenha realmente embasamento. Então, a ideia nossa é levar essa proposta dia 9, a gente vai fazer um evento lá na Fundação Tiradentes e entregar aos candidatos a prefeito. Nós estamos vendo as imagens aqui da Web Sabatina, que foi feita também, né? E também desse projeto, desse trabalho de um planejamento estratégico baseado em cenários prospectivos, né? E na Web Sabatina, você acha que teve alguma coisa de novo, Carlos? Qual foi o seu balanço final disso? Olha, eu achei que foi muito importante a gente dar o mesmo espaço para todos os candidatos e dar à população, de um modo geral, a oportunidade de ouvi-los. Eu acredito que a gente contribuiu com o processo eleitoral, mas eu fiquei um pouco decepcionado. Efetivamente, eu esperava um pouco mais de propostas mais terminadas, mais factíveis, em que a pessoa apresentasse a ideia, apresentasse a fonte de recurso que ele vai implantar e tal. Eu senti um pouco de falta, principalmente da indicação de onde vem o recurso para que se implante a ideia do candidato. Isso eu senti muito durante a sabatina de todos os candidatos. Mas eu achei interessante, realmente isso eu também percebi, Carlos, e às vezes estava lá nas perguntas, né, como você vai viabilizar, e muitos deles escapuliam, né, e não falavam. Mas eu estou achando bem interessante o que o CODES está propondo para fazer uma inversão, né, do que normalmente acontece. Normalmente, o que acontece? Os candidatos vêm com as propostas, falam das propostas, e que eu já acho que já é um degrau assim a mais, porque antigamente ficaram falando mal um do outro, né? Pelo menos a gente está vendo hoje um cenário mais propositivo, né? Mas, e aí as pessoas escolhem qual a proposta e quem que eles acham que vai conseguir executar essas propostas. Mas a perspectiva do CODES, pelo que eu estou entendendo, vai bem além, porque já existe um apontamento, um norte, para muitos anos à frente, e que esses 4 anos agora vai ser apenas um processo para chegar lá na frente. Então, quer dizer, o CODES está está propondo uma inversão, quer dizer, o povo escolhe para onde quer ir, e aí os candidatos vão ter que aderir ao que o povo quer. Estevão, o prefeito é o funcionário público número 1. Ele é empregado da população. O prefeito está ali para fazer o que a população gostaria que ele fizesse. Então, ele tem que ouvir a sociedade, ele tem que ouvir os segmentos organizados, porque é muito importante a gente entender que hoje não se faz mais nada sozinho. A gente defende muito a quadrihélice, que é o poder público, o setor privado, as academias e as associações. A gente acha muito importante essa união para fortalecer o setor público e dar, inclusive, dados ao setor público para que ele tome as suas decisões, porque muitas das vezes, a grande maioria delas, as decisões são tomadas por questões meramente políticas e elas não podem ser feitas dessa forma. A gente tem que ter técnica em cima disso, tem que ter estudo, tem que ter pesquisa, e a gente não pode tomar decisões com coração, com ira, não é assim. Ou com perseguição, né? Eu acho isso muito importante, muito importante, porque o brasileiro ainda tem um hábito de querer terceirizar tudo para o poder público. A gente sabe que o poder público não tem condição. A gente, principalmente no nosso caso, né, a situação financeira da prefeitura, ela não está boa, ela está agonizando, né? Não tem uma perspectiva de melhorar a curto prazo. Então, quer dizer, com esse cenário, né, que essa é uma das coisas que foi levantadas, o que se pode fazer para que a gente possa dar as mãos todos e a gente junto fazer com que as coisas aconteçam? Nós fizemos um trabalho muito exaustivo. Esse trabalho gerou um número muito alto de FPFs, que são fatos portadores de futuro. O que a gente fez? A gente pensou de todo esse bloco
as prioridades para os próximos 4 anos. E é essa a proposta que nós vamos entregar aos prefeitos, candidatos a prefeito, na segunda-feira. É lógico que todo o trabalho vai ficar disponível, porque ali nós temos muita coisa boa, temos muitas soluções. E a partir do momento que essas ideias apontadas inicialmente forem atendidas, a gente passa para outra e tal. Ou talvez, se o prefeito, na época, optar por tomar uma outra decisão, a gente tem condições de sentar com ele e dar uma assessoria, ser parceiro da prefeitura para ajudar. Quer dizer, também graduar, né? Não é só acompanhar e cobrar, é acompanhar, propor, ajudar, fazer, pôr a mão no bolso, né? E porque todo mundo ganha se a gente fizer. Ficar esperando o bolso da prefeitura também não vai resolver. Mas me fala, Carlos, de tudo isso que foi trabalhado, me levanta aí 2, 3 desafios prioritários que o CODESE, que esse grupo todo de trabalho está levantando, que o prefeito tem que encarar. Olha, a gente tem uma coisa que impacta muito no desenvolvimento da cidade, que é a questão do saneamento, e impacta na mortalidade infantil, impacta em diversas coisas. Então, a gente acredita que é muito importante a gente acompanhar o contrato de gestão da Prefeitura com a Saneago para que os investimentos propostos sejam efetivamente feitos pela Saneago. Não é fator importante quem presta o serviço, se é público ou se é privado. O que é importante é a qualidade e a disponibilidade. Sim. Então, independe para nós de quem esteja fazendo, mas é necessário que se tenha disponibilidade da água para que se faça os investimentos para a indústria, para o comércio, para a habitação, para a saúde, para tudo. Então, essa é uma questão que a gente acha bastante importante. Uma outra questão bastante importante que nos incomoda é a questão das crianças fora da escola, dos CIMEIs. É um absurdo a gente ter 8, 9 mil crianças fora. E a gente enxerga que essa pandemia trouxe uma complicação muito grande em relação a isso, que muitas escolas vão fechar que atendiam essas crianças. Então, a gente precisa estudar uma solução em relação a isso, precisamos aumentar as vagas para as crianças. Eu acredito que, num primeiro momento, não seja nem o mais importante construir CIMEIs. Talvez seja mais importante a gente ter uma solução que já seja imediata. Porque, para mim, construir um CIMEI ou terminar um CIMEI, eu estou falando de 1 ano, 2 anos. Porque se eu não terminar o CIMEI até outubro, por exemplo, eu não tenho recurso do governo federal. Então, é uma coisa complicada. Então, a gente entende que talvez uma parceria, comprar vaga e tal, alguma coisa, mas a educação é fundamental. A gente tem que cuidar muito das nossas crianças. Então, a saúde, por exemplo, é um outro tema que a gente aborda, mas é mais como ampliar, sabe, a questão dos eletivos, dos ultrassom, tomografia, essas coisas mais... Não a questão de emergência, que ela é resolvida pelo Estado, mas essa parte a gente precisava ter um cuidado com a população. Você vê filas nos hospitais, falta de atendimento. Então, a gente entende que essas preocupações, além de outras também que estão listadas, seriam bastante importantes. Você falou de educação. Na semana passada, a gente falou aqui com o Reinaldo Domingos, que é o presidente da ABFIM, falamos sobre educação financeira, né? Realmente, você acha que tem necessidade de ter um trabalho de educação financeira nessa cidade, dessa região? Eu acho que nós precisamos de fazer isso com as crianças. É lá quando começa. Você sabe que a matemática financeira é ensinada no Japão no primário. Então, a pessoa consegue saber o que é juros, o que é taxa de juros, o que é as outras taxas que ele tem que pagar. Então, a pessoa consegue ter administrar o recurso dela. Isso é fundamental. Quem não consegue administrar, não consegue crescer e acaba gerando frustração na pessoa, né? Eu acho muito importante. Além da matemática, que a gente abordou muito, Carlos, é porque é comportamento, né? Porque se matemática resolvesse, não tinha nenhum professor de matemática endividado, né? E o que a gente vê não é bem só a matemática, a gente precisa ir mais fundo mesmo na responsabilidade, criar uma cultura
de guardar, de poupar, não gastar todo o dinheiro que passa na mão, que o brasileiro passa, todo dia que passa ele gasta e o que não passa também ele gasta e joga para frente. E a prefeitura tem esse hábito também. Como é que você vê aí hoje a saúde da prefeitura, financeiramente dizendo? A prefeitura está endividada, né? A prefeitura tem em torno de 3 bi de endividamento. Ela vai, na minha opinião, eu acho que ela leva de 1 a 2 anos para ter novamente uma capacidade de poder tomar recursos. Mas eu não acredito que hoje o principal promotor do desenvolvimento seja a prefeitura, o Estado, a União. Eu acredito que hoje o desenvolvimento ele vem muito linkado com o setor privado, porque a disponibilidade de recursos da prefeitura para investimentos é pífia, é muito pequena. Você pega 40% com saúde e educação, 50 e poucos por cento você gasta com folha de pagamento, não sobra. Então, assim, eu acho que tem que mudar a metodologia. Eu não vejo, por exemplo, porque uma prefeitura porque a prefeitura administrar zoológico, entendeu? Então isso tem que ser passado para a iniciativa privada e, em vez de gerar despesa para a prefeitura, gerar receita. E outras coisas também, né? A gente tem um caso na cidade muito complicado, que é a Comurg. Se a gente fizer uma comparação com Curitiba, é lógico que Goiânia representa em torno de 80% de Curitiba, mas Goiânia gasta próximo de 40 milhões por mês com esse serviço e Curitiba 18 milhões. Então, tem alguma coisa errada. Não presta mais serviço? Então põe mais um pouquinho, mas não dá. Então, a gente tem problemas sérios, folha de pagamento que é feita em Excel, não é auditável, então a gente tem que cuidar disso. O respeito ao dinheiro público tem que ser uma cláusula pétrea, sabe? O prefeito tem que ter isso como obstinado em relação a isso e tem que respeitar muito. Esse dinheiro vem de pessoas que fazem muita falta esse dinheiro para elas, então a gente tem que respeitar. Com certeza. E agora tudo isso a gente tem falado, né? O CODES já fala disso há muito tempo. Como que você avalia o papel, assim, como que foi o comportamento do prefeito Iris Rezende nessa gestão nesses 4 anos? Porque no início do ano ele se comprometeu com o CODES com algumas coisas, né? Como que você avalia esses 4 anos aí? Olha, inicialmente para mim foi uma surpresa, porque eu não achei que o prefeito Iris iria dar espaço ao CODES. Ele deu espaço ao CODES, eu ouvi o CODES muitas vezes, mas eu acho que falou muita coisa, tanto da parte do prefeito como da nossa parte. Eu acho que a gente tem que evoluir, tem que aprender e, inclusive, entender como é que é essa relação com a prefeitura. Como é que a gente pode melhorar essa relação. Eu hoje acredito piamente que não é uma relação única, ela tem que ser uma relação de apoio. Vou te dar um exemplo. O último estudo de origem e destino que foi em Goiânia foi em 2007, quando foi feito o plano diretor. Se eu puder fazer uma parceria com qualquer universidade que tem engenharia e arquitetura, eu coloco os alunos para fazer trabalho de conclusão de curso, eles formam isso para a prefeitura sem custo para a prefeitura. Isso é uma parceria muito grande. O SESC, o SENAC, o SENAI, e fazem parceria de qualificação para quem está de emprego, não é só para o funcionalismo público. Então, a gente tem que usar essa inteligência para fazer essa aproximação, para que a gente tenha mais pessoas envolvidas contribuindo. Não adianta querer solucionar as coisas sozinho. E o prefeito Iris, ele naquilo que ele acredita, ele é muito parceiro, mas é difícil da gente convencê-lo de uma coisa que ele não acredita. Aí que eu acho que é importante, como diz o outro, amarrar na boca do saco agora, né? Com esses próximos candidatos, tem algumas coisas que são que nós estamos querendo, que o povo está querendo, que o setor produtivo está querendo, né? E como que é a estratégia do CODES depois desse aprendizado, desses 4 anos? Qual a estratégia do CODES agora, Carlos, para entregar essas propostas para esses candidatos
e também de fazer esse acompanhamento de uma forma que seja mais efetiva do que sou. Nós estamos linkando tudo que a gente está fazendo. Inicialmente, a gente estava linkado ao IDH. Só que o IDH ele sai de 10 em 10 anos e está atrasado. Então, a gente resolveu usar a Smart Cities e linkar os indicadores que tem a Smart Cities. Aí nós vamos acompanhar, porque eles saem mensalmente, nós vamos acompanhar toda a evolução daquilo que a gente propôs para a Prefeitura. E vamos propor uma reunião trimestral com a Prefeitura de alinhamento e cobrança. Nós não podemos deixar de fazer a cobrança sob pena da gente perder a legitimidade. Nós não podemos ficar braço da Prefeitura. Nós temos que apoiar a Prefeitura, mas temos que cobrar. Aquilo que a gente combinar tem que ser feito. Tá, e agora vai ter agora a entrega desses documentos para a Prefeitura, né? Fala um pouquinho mais de como que vai ser esse processo. Nós vamos fazer um evento da Prefeitura Fundação... não, os candidatos, né? Nós vamos fazer um evento da Fundação Tiradentes, todos os candidatos foram convidados. Nós temos uma confirmação até agora de 12 candidatos que estarão presentes. Nós vamos fazer a leitura do documento, nós vamos enviar esse documento a todos os candidatos na sexta-feira. Na frente da nossa proposta vai ter um sim e um não. Ele pode escolher apoiar ou não apoiar essa proposta. As propostas que ele apoiar, nós vamos cobrar durante o próximo mandato. Bacana, bacana. E vai ser transmitido, Carlos? Vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram. Nós vamos fazer presencial, mas com muito cuidado, com pouca gente, com ventilação, afastamento, álcool em gel, máscara, tudo muito bem cuidado para que não tenha problema nenhum com essa pandemia que tem atingido tanta gente, a gente tem perdido tantos amigos e tantas pessoas importantes para todos nós, né? Tá, e a pessoa quiser assistir, como é que ela faz? Onde que vai ser? Entrou no site do CODES, tem toda a orientação. Tá, beleza. Tá, Carlos, então, para a gente encerrar, eu sou grato à sua participação mais uma vez. Nós estamos aqui colaborando também, o Sistema Sagres, o programa Nosso Melhor, a gente acredita muito na proposta de fazer juntos, né? Eu acredito que é coisa da nova era mesmo, né? A gente sair no passado a gente tinha ditaduras, a gente tinha impérios, uma só pessoa decidia tudo. Hoje a gente tem que caminhar com passos mais firmes para que todos possam participar. Voltar na Grécia, a Grécia existia as ágoras, onde as pessoas todas se reuniam para poder discutir as coisas das pessoas mesmo e todo mundo resolvendo as coisas junto e executando junto. Eu acredito que a gente está podendo executar isso. Então deixa a palavra assim, para o eleitor hoje, deixa o seu conselho como o encerramento da sua fala hoje. Olha, eu acredito que a gente precisa ter em Goiânia um candidato que seja empreendedor, um candidato que faça a Goiânia gerar emprego. O ISS de Goiânia de 2007 reajustado é maior que o ISS de hoje. Goiânia arrecada em torno de 720 milhões de ISS, em torno de 800 milhões de IPTU mais ITBI. Se a gente pegar Curitiba, que é uma referência para nós, é 1 bilhão e 300 de ISS contra 1 bilhão e 100 de IPTU. Então, nós estamos invertendo a coisa, nós estamos afastando o setor produtivo de Goiânia. A gente precisa trazer o setor produtivo para cá. Eu não quero indústria de carro em Goiânia, nem polidora, mas a gente quer tecnologia, a gente quer centro de distribuição de eletrônicos, sabe? A gente quer coisas que gerem receita para a cidade e tragam bons empregos, sabe? A gente precisa qualificar as pessoas e gerar emprego, porque o melhor programa social que tem é o emprego. Então, eu acredito que esse prefeito tem esse compromisso de ser um prefeito que consiga fazer com que a cidade, sabe, deslanche, destrave, seja desburocratizada, que avance, e sempre com respeito muito grande às pessoas. Entender que a gente tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da educação, tem que cuidar do social. Mas nós só vamos ter recursos para isso se a gente gerar emprego, senão nós não temos recursos. É um desenvolvimento sustentável, né, Carlos?
É um desenvolvimento sustentável. É gerar emprego, dar condições para empreender, né? Então, a pessoa de arrumar um emprego ou fazer um empreendimento pequeno, e para os grandes empreendedores ter condição, porque a gente sabe que a burocracia em Goiânia, infelizmente, ainda é muito grande e afasta as pessoas. Então, hoje tem muito problema. E hoje, se você quiser construir alguma coisa acima de 4.950 metros em Goiânia, é praticamente impossível. Você vai para outra cidade. Então é isso, Carlos. Muito grato pela sua participação. Admiro a sua disposição, a sua dedicação. Tem horas que eu vejo o Carlos meio como um Dom Quixote, né? Fazendo as coisas, mas é isso aí. Você está dando a sua contribuição e cada um vai chegando. Quero te dizer que te admiro e que quero continuar contribuindo dentro que eu posso com essa missão. E vamos chegando, então, ao encerramento de mais esse programa. Convido as pessoas a curtir as nossas redes sociais, no Instagram, Programa Nosso Melhor, ou o meu próprio link lá, da Estevão, da Altro, né? E o Sistema Sagres, que, de forma geral, está fazendo a sua parte para que nós tenhamos uma eleição mais consciente. Jordana, estou devolvendo para você o leme do barco, né? Segura firme aí, muito grato, viu? Combinado, Estevão. Muito obrigada pela sua participação, né? E a você que está nos acompanhando na Sagres TV, na Rádio Sagres 730, você consegue também acompanhar essa entrevista novamente, se você quiser assistir de novo, lá no sagresonline.com.br.